Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa que tem nome de lar. Meu nome é Mônica, sou uma trabalhadora da casa e hoje nós vamos receber o nosso querido amigo Caetano, que vai conversar conosco um pouquinho. Seja muito bem-vindo, meu irmão, e a gente vai chamar o seu Paulo e o seu Jorge para fazerem parte aqui da leitura da página e da nossa prece. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado Francisco Cândido Xavier. A mensagem é: êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo, Filipenses 4:12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque. Quando convidada aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causas de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fortuna ou da escassez, o conteúdo divino. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para a nossa reunião da noite de hoje e vamos buscando a imagem meiga,
amiga, serena do nosso Mestre Jesus. Vamos projetando a imagem de Jesus em nossa tela mental e vamos observando Jesus com as suas mãos estendidas em nossa direção, vendo nesta atitude um convite para acompanhá-lo, para segui-lo, e vamos falando com ele. Senhor Jesus, querido amigo, mestre, irmão maior, aqui estamos, Senhor, mais uma vez nesta casa que nos recebe, que nos acolhe, reunidos em teu nome, nós encarnados, nós outros desencarnados. Permita, Jesus, que nesta oportunidade que nos é concedida, possamos absorver, refletir quanto ao que nos será ofertado nesta noite. Que possamos todos, ao final da nossa reunião, nos vermos, nos sentirmos bem melhores do que quando aqui chegamos. Permita mais, Senhor, que o nosso irmão Caetano receba dos amigos espirituais as intuições, as orientações necessárias quanto ao tema a ser trazido nesta noite. Te rogamos também, Jesus, pelos nossos irmãos que por alguma razão não puderam estar conosco nesta noite. Assim, Mestre, em teu nome, em nome dos teus mensageiros aqui presentes, mas sobretudo em nome de Deus, possamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja e muita paz. Graças a Deus. Esse preparo da nossa casa teve espiritualmente, com essa manifestação de solicitação de carinho feita aí nessa prece pelo nosso irmão. Vamos convidar o Caetano para chegar aqui e conversar um pouquinho com a gente, né, Caetano? Seja bem-vindo, a casa é sua, sempre. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar nessa casa mais uma vez. Muito feliz, muito contente pelo convite da nossa amiga Rogéria. Ela me solicitou um tema do Evangelho. Esse tema é um tema bastante conhecido, né? Reencarnação e ressurreição, do capítulo 4, itens 1 a 4. E nós estamos sempre, né, levando os nossos pensamentos na diferenciação entre reencarnação e ressurreição, porque naquela época era uma época em que se confundiam isso. Até hoje temos algumas confusões acerca desse tema. Mas, para completar, eu resolvi colocar ali as missões atuais, né? Porque dentre encarnação e ressurreição, que são sistemas de crença, há uma coisa muito importante para nós, que é o que fazer da vida que temos agora. Quais são os nossos caminhos, né? Então essa parte, ela tem uma importância muito, muito bacana. Então, tem um aparelhinho aqui, né? Tá aqui. Vamos lá. É aqui. Já. Olha lá. Não vim para destruir a lei ou os profetas, mas sim para dar-lhes cumprimento. Jesus, quando fez o Sermão do Monte, né,
essa é uma fala dele muito interessante, porque ele não veio para modificar nada. Ele veio apenas para dar cumprimento às leis que já existiam desde o princípio do universo. Então Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas dizem com relação ao Filho do Homem? Dizem eles, quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas. Já estava lá embaixo. Então Jesus queria saber o que eles estavam falando dele. O que eles estavam dizendo sobre ele, quem ele era. Foi saber através dos apóstolos. Então ele disse: bem-aventurado, abençoado, feliz, é você, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, o Simão, filho de Jonas, ele tinha percebido de coração de quem se tratava Jesus. Foi uma percepção muito interessante naquele momento. Vamos lá, vamos mudar aqui. Espera aí. E para vocês, quem sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a pergunta lá no livro dos Espíritos, que é Deus, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é? Então é a inteligência suprema em ação. Deus não é uma pessoa. Deus não é um homem que veio e criou o universo, Conforme tem uns relatos bíblicos falam sobre aquela coisa do boneco de barro, aquela coisa toda, Não foi nada disso. E Jesus perguntou: e para vocês, quem sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E acho que respondeu de novo aqui. Enquanto isso, Herodes, o tetrarca, ouvira falar em tudo que Jesus fazia, e seu espírito se achava em suspenso. Ele sabia que Jesus era um espírito elevado. Ele tinha muita vontade, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que parecera Elias, e outros afirmavam ser um dos antigos profetas que ressuscitara. Então havia várias especulações de quem era Jesus. E Herodes então disse: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Ele tinha muita curiosidade em ver Jesus. E Jesus já se chamava a atenção. Seus discípulos, após a transfiguração, então interrogam dessa forma: por que os escribas dizem ser preciso que antes volte Elias? Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Muitas vezes nós pensamos em algumas encarnações, algumas situações, e a gente pensa muitas vezes que nós fomos pessoas: eu quero saber quem eu fui. Eu vou fazer uma regressão para descobrir que rei, que autoridade eu devo ter sido. Muitas vezes não. Nós passamos despercebidos por aqui. Pouquíssima gente nos conheceu. Nós temos grandes projetos na nossa vida, mas por vezes
nós descobrimos que o que nós temos que fazer aqui são poucas coisas. Acompanhar aqueles que estão dentro da nossa própria casa. A gente tem que estar no convívio familiar, cuidando muitas vezes de pequenas coisas. Mas a gente muitas vezes, e eu já me pegava muito pensando nisso, não, eu tenho que fazer uma coisa muito grande. Não, eu não tenho que fazer muita coisa grande. Eu tenho que fazer pequenas ações. E muitas vezes são ações pequenas que mudam o pensamento de algumas pessoas, o conceito. Quando eu falo algumas pessoas, é algumas, 1, 2, 3 pessoas. Não é mudar o pensamento de um monte de pessoas. Então a gente vai plantando devagarinho uma semente por onde a gente anda. Não é? É fácil isso? Não, não é mesmo. Principalmente dentro de casa. Então os seus discípulos compreenderam de que fora de João Batista que ele falara. E continuando aqui, Malaquias capítulo 4, versículo 5, sabemos que o profeta Malaquias disse que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor para preparar o povo para a vinda do Messias. Isso já aconteceu bem antes. Por causa da profecia de Malaquias, as pessoas de algumas religiões até hoje esperam a sua vinda. Olha que interessante. Alguns judeus ainda estão esperando a vinda do Messias. E ele já veio há mais de 2000 anos. Não é? A falta de crença na reencarnação traz todos esses embaraços, dificultando a compreensão humana de muitas situações. Muitas vezes nós imaginamos assim, poxa, uma reencarnação, é confuso acreditar nisso, porque eu não me lembro de nada. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu fiz para estar aturando fulano de tal dentro de casa. O que será que eu fiz? Que fulano não gosta de mim, ou fulana não gosta de mim. Parece uma coisa, tinha uma simpatia e de repente virou tudo do avesso. A gente não sabe, porque do outro lado tem muitas situações que ainda bem que nós não sabemos. A pessoa, se a gente soubesse, se a gente tivesse condições de imaginar o que nós poderíamos ter feito àqueles que por um momento não se simpatizam conosco. Não digo nem situações de você assassinar ou matar alguém, mas o que nós poderíamos já ter causado de prejuízos na vida dessas pessoas, na vida de alguém. Então o que acontece? Quando a gente vai descendo a rampa da reencarnação, vem lá o nosso amigo espiritual e fala assim, para. O que foi? Olha para trás, o que foi? Espera aí. Vai lá e desliga o Wi-Fi. Aí a gente desce, em modo avião. Completamente desligados do outro lado. Não temos conexão. Muitas vezes a gente tem alguns rastros de memórias, alguns déjà vu, algumas intuições. Mas, na verdade, o que a gente tem é muito pouco. E ainda bem. Porque quando se tem muito para uma coisa, se tem muito para outra. Não é? Então é perigoso a gente ter o conhecimento de tudo, eu não digo, mas algum conhecimento poderiam nos deixar loucos. Não é? E a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que
tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. A gente tem dificuldade de separar o corpo do espírito. Eu estou numa situação, né? A gente vê umas situações, por exemplo, de pessoas que estão com problemas no corpo físico e atribuem à alma. Eu tenho que fazer um tratamento espiritual. E o que eu digo? Vá nos dois, vá ao médico. Porque muitas vezes nós, por termos um corpo físico, nós temos as situações hormonais, nós temos os problemas de alimentação, nós temos situações de estresse, problemas psicológicos, e muitas vezes que precisam de medicamentos, né? Até na parte psiquiátrica, alguns relaxantes que a gente precisa tomar. E a gente deixa de procurar um profissional para a gente fazer só uma prece. Não, eu vou para a casa espírita, lá eu me trato. Não, vai no médico também. Faça da sua parte e que de a mim eu ajudo. Não é isso que os espíritos nos informam? Nós precisamos separar isso. Não é? Os judeus acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. A ressurreição é muito interessante porque tem a ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele ficou alguns dias, né? Foi sepultado e Jesus foi avisado de Lázaro e ele veio alguns dias depois, parece que 3 ou 4 dias. E todos já tinham certeza que Lázaro já completamente morto. Jesus sabia que ele não estava morto, que ele estava vivo. Convidou para sair do túmulo e Lázaro saiu. Ele reencarnou? Não, ele ressuscitou. Porque depois ele teve que continuar a vida dele e ele veio a falecer. Não é isso que a gente aprendeu? Mas quando se fala em ressurreição de Jesus, já é uma situação mais um pouco complexa, porque Jesus ele se materializava diante dos apóstolos, ele conseguia conversar com eles, ele não reencarnou. Então disseram que Jesus ele ressuscitou. Mas na verdade Jesus, ninguém de nós nunca morre. Nós continuamos vivos, não é? Para que lado que é? É para aí? Tá ligado. É aqui no meio? Já foi, né? Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A crença na reencarnação expande o conceito das possibilidades evolutivas, além de atenuar todos os pensamentos sobre a justiça de Deus. Porque através da reencarnação, nós conseguimos distinguir as diferenças entre as pessoas. Nós conseguimos distinguir a justiça de Deus nas diversas fases da vida, desde o nascimento. As situações
não é nem aparentemente, situações inexplicáveis, a gente consegue ter, através de um olhar voltado à reencarnação, a gente consegue algumas explicações, a gente consegue algumas compreensões dos comportamentos de algumas pessoas e até do nosso próprio comportamento, não é? Nas questões das preocupações com vidas passadas, se em outras existências fomos reis, rainhas, escravos, nobres ou plebeus, ou tentar explicar tudo nas questões pretéritas, poderá não ajudar nas questões da vida futura. Eu vou fazer uma regressão à minha vida passada. A pergunta é: qual vida? Essa que eu passei agora? Ou a outra que eu passei da outra vez? Ou a outra que eu passei a terceira? Ou a quarta? Ou a quinta para trás? Qual dessas vidas? Então a questão da regressão, ela é complexa. Porque muitas vezes nós queremos saber, eu quero fazer uma situação de saber, eu quero saber o que eu fui. Mas eu fui quando? Em que época? Sabendo que nós temos diversas vidas passadas, qual delas a gente quer chegar? Qual delas a gente quer alcançar? Essa é a pergunta, não é? Algumas situações que imaginamos da vida espiritual podem também trazer dúvidas e também cometer equívocos. Agora vai chegar um conto ali, Humberto de Campos, no relato da história de Sérgio Mafra, abnegado tarefeiro espírita, e seu grande amigo Ricardo, espírito que o auxilia nas questões fora do mundo físico, e está sempre presente nos trabalhos e na vida. Aqui é uma história que eu achei interessante, que eu encontrei no Humberto de Campos. Vamos seguir com ela para vocês vão entender bem. Qual o significado da sigla RIP? Né? É a sigla para Requiescat in Place, expressão em latim que significa descanse em paz. Em português, RIP é um termo utilizado quando uma pessoa morre e geralmente está escrito em lápides de países de língua inglesa. Essa coisa do descanso em paz é complicado, né? É uma das coisas que mais apavoram, pelo menos a mim, é imaginar que eu vou descansar. Isso é bem complicado, né? E fulano morreu, descansou. Nossa, ele estava sofrendo tanto, agora ele descansou. Mas peraí, por quanto tempo vai ser isso? Por quantos anos vai descansar? Né? Quem está a fim de descansar aí 3.000 anos? Acho que ninguém quer. Isso é apavorante, não é? Então, quando a gente vê aquela faixa descanso em paz, às vezes eu vou num velório e eu fico olhando, eu faço uma prece para o desencarnado, porque explicando a ele, você não vai descansar, irmão. A gente sabe que você não está descansando. Né? Ele pode estar até ausente, dependendo da situação, né? De não estar presente naquele momento. Existem várias situações com aqueles que se vão. Mas o descanso em paz, conforme as pessoas pensam que o cara vai ficar deitado lá, isso é uma coisa bem apavorante, não é? E o conto chama-se Morrer para Descansar. É uma história interessante do livro Pontos e Contos, Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu coloquei em texto, pode parecer um pouco cansativo, mas nós temos na nossa memória o seguinte:
a minha memória é visual, ela é mais visual. Enquanto quando a gente está ouvindo e lendo, a gente consegue absorver bem. Mas quem não quiser ler, fique à vontade que eu vou falando o texto ali, tá bom? Desenvolver esse Sérgio Mafra nos conhecimentos do espiritismo cristão tornara-se valoroso entre os companheiros. Colaborava atencioso sempre que chamado a serviço, mas apresentava um defeito grave. Era demasiadamente triste e pessimista e vivia em desacordo com todos os processos da experiência humana. O Sérgio Mafra, ele era espírita, trabalhador de casa espírita, só que ele era uma pessoa muito pessimista, muito desanimado com a vida. Ele ficava achando dificuldade em tudo, não é? E ele achava que a experiência humana era uma coisa ruim, era um karma, é aquela pessoa sofrida. E vamos continuando. Estimava a tarefa que lhe fora cometida, não se negava ao concurso fraterno. Contudo, desejava morrer, abandonar o mundo para sempre entregar-se ao descanso em convivência com as entidades amorosas do plano invisível. Ele tinha uma mediunidade, ele conseguia interagir, de certa forma, com alguns espíritos do outro lado. Então, digamos que ele tinha até uma inveja. Puxa, eu queria estar junto com esses espíritos de ajuda, que vão nos lugares, que trabalham nas casas espíritas, que trabalham nos hospitais. Puxa vida, deve ser tão bom, né? Uma vida tranquila. E dentro de casa ele devia ter alguns problemas, né? Acredito, né? Acho que ninguém aqui tem, mas vai ver tem problema com a esposa, com o filho, mal criado, com o cunhado. Cunhado, ninguém tem problema com cunhado, mas esqueci. Tem problema com várias pessoas, não é? O Ricardo, o espírito, né? Um amigo espiritual de muito tempo, assistia-o no campo espiritual. Com zelo e cuidado, Sérgio observava-lhe a fisionomia iluminada, através de visão mediúnica, e recordava imediatamente a ideia de morte. Quando ele viu o Ricardo, ele ficava muito feliz, porque o Ricardo tinha aquele semblante iluminado, bacana. Ele, puxa, eu não podia estar junto com ele lá, do lado dele, não é? Maravilha. Ah, meu amigo, exclamava choroso, dirigindo-se ao benfeitor, quanto desejava partir, cooperar convosco na vida mais alta. A terra asfixia o coração, em tudo a dor, desalento e incompreensão. Então ele achava dificuldade, dor, desalento, incompreensão em tudo, né? E ele queria cooperar. Ricardo sorria e, tomando-lhe o braço, escrevia atencioso. Aí seria na psicografia, né? Sérgio, meu caro, extingue os pensamentos da morte, porque somente a vida persiste na eternidade. Não despreze o ensejo de servir ao mundo, de servir no mundo. Todos temos para com o planeta imensos débitos que devemos resgatar, de espírito confortado e feliz. Né? Ele está dizendo ali, aproveita, não enseja, você está aqui para... Você não entrou no supermercado para dar uma volta lá dentro, comprar um saco de arroz e ir embora, não. Aproveita, leva outras coisas. Não é isso? Estou fazendo a propaganda lá da loja. Então, assim, a gente está aqui, engraçado que muitas pessoas têm problema com ansiedade. Nossa, eu estou com crise de ansiedade. Porque a gente não vem aqui a passeio. A gente está aqui para fazer as coisas. A gente está aqui para executar algumas coisas. A gente está aqui para resolver, para ajudar. Mas não é para ajudar muita coisa, não. É, às vezes, para uma pequena ação. Né? Aqui na Casa Espírita mesmo deve ter várias campanhas, várias ações. Todas as casas oferecem isso.
todas as instituições oferecem. E muitas vezes as pessoas não fazem, abdicam, não vou não, tal. Lá na frente tem um problema de ansiedade, tá? Eu falo isso porque eu sou bem ansioso. Então a gente precisa estar sintonizado com isso. Ninguém renasce com isenção de sérios compromissos. Teus propósitos são valiosos. És sincero nos sentimentos e confia em nós. Todavia, a ideia fixa referente à morte do corpo é uma obsessão perigosa que te poderá arrastar a desenganos cruéis. Ele não estava na terra à toa. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui à toa. Eu não tenho nada para fazer, acho que está na hora de eu ir embora, né? Teve uma época que eu estava assim, meio assim, nessa vibe, né? Eu fui fazer exame, eu estava com hepatite C. Eu estava doente. Aquele desânimo todo, achando que eu já estava me transfigurando em luz. Nada, eu estava doente. Vai fazer exame, vai tomar uma vitamina. Que às vezes é isso, né? Acontece. É normal. Atende à vida, filho meu. Não te perca em lastimar o desentendimento das criaturas. Repara, acima de tudo, a zona de serviço que elas te oferecem e dá-te ao trabalho com amor. Permaneces no aprendizado, em aprendizado ativo. Todo dia temos algo para aprender. Não é? E continuando, não fujas da lição. A tristeza dos criminosos é justificável por nascer de remorsos amargos, proporcionando-lhes oportunidade e retificações. Entretanto, constitui uma excrescência deplorável nos servidores da fé. E Ricardo falava muito com eles sobre isso. Não é? É o meu? Semelhante angústia é um conjunto de vibrações destruidoras, ao passo que a alegria sã vem de Deus e deve comunicar-se aos seus filhos. Ninguém avisou para não desligar o celular, né? Aí eu não desliguei, não. Peraí, deixa eu... Pronto. Quietinho aqui. A criação inteira está palpitante de júbilo. Não te entregues, portanto, ao desequilíbrio. Lembra-te de que permaneces no lugar do serviço a que o Senhor te destinou. Reflete nessa profunda realidade e continua servindo a causa do bem. E Ricardo conversando com ele. Sérgio lia e relia as considerações desse teor e redarguia em lágrimas. Isso foi por vários anos, tá? A existência humana, todavia, me assusta. Pensar na morte é a minha consolação. Nada me interessa na terra, onde o tempo demora terrivelmente a passar. Desejaria servir junto de vós, amado amigo, a fim de descansar o coração e alcançar a paz. Olha que interessante, eu acho que o Wi-Fi dele não estava muito desligado, não, que ele estava muito do outro lado e estava querendo ir para lá, né? Ainda bem que o nosso aqui... O Divaldo Franco, interessante, está com 96 anos, foi no médico, e o médico disse a ele, eu estou sentindo, você não tem nada. Ele, mas eu estou sentindo um monte de coisas. Mas os seus exames não dão nada, o senhor não tem nada, seu Divaldo. Aí ele, mas eu tenho que descobrir, porque eu estou sentindo algumas coisas. O médico olhou para ele e falou assim, olha, aos 96 anos, o que o senhor espera da vida? Pô, o senhor está com 96, vamos respeitar. O Divaldo olhou para ele e falou assim, olha, eu espero 97, espero 98, espero 99, espero 100.
Olha que doideira. Com uma lucidez que não dá nem para descrever, né? Mais lúcido do que eu, por exemplo. Incrível. Ricardo esboçava expressivo gesto e respondia com firmeza. Acreditarias, porventura, que possamos viver aqui sem atividades laboriosas? Nossos trabalhos são enormes e nossas responsabilidades absorventes. O Ricardo já começou a falar como é que era do lado de lá. Não era nenhuma nuvem de algodão, né? O esforço que nos compete difere bastante das tarefas conferidas aos nossos irmãos encarnados. Entretanto, Sérgio, os nossos deveres são bem pesados e dolorosos por vezes. Ou seja, tem situações difíceis do lado de lá. Há o sacrifício do trabalho, a abnegação, não é? Não vivemos em paisagem aérea, exonerados de obrigações difíceis. Somos compelidos a testemunhos que te assombrariam. Por certo, e não seria aconselhável o seu regresso à esfera invisível sem uma preparação adequada. Sem uma preparação. A gente tem que se preparar para ir embora. Não é assim, eu quero ir embora. Né? É o caso dos suicidas. Então se prepara para ir embora. Eu vou a hora que eu quiser, o corpo é meu. Não é assim, não. Zela os teus interesses eternos. Não se precipite. Aproveite o tempo, construindo com a verdade e o bem. Se precisamos efetivamente do fruto, não será razoável destruir a flor. A existência carnal te oferece belos períodos de repouso e observação. Vale-te dos tesouros de agora, não te descuides. Engraçado que o Sérgio Mafra estava completamente relaxado com a vida. Estava desgostoso. Já cumpri minha missão. Não tem mais nada para fazer. Que droga. Vida chata, longa, não acaba nunca, não é? Observação, repouso, clamava Sérgio, desalentado. Não tem oportunidades para estudos eficientes e muito menos para descanso. A casa dele devia ser agitada, né? A permanência na terra é castigo severíssimo. Amargo degredo espiritual, não me conformo com a paisagem escura do mundo. Tudo para ele era problema. Estava achando problema em tudo. E o companheiro, embora em esforço normal, sem qualquer ato indigno da fé que abraçava, ardoroso, continuava chorando e lastimando o presente, através de queixas veladas e amarguras indefiníveis. Então, lá no início, quando a gente está falando, refletindo sobre a reencarnação e a ressurreição, não é? Que são questões de crença e que é muito bom a gente ter um olhar nessas diferenças, buscar a compreensão através das possibilidades daquilo que nós já fomos, não é? Tem uma importância a gente observar a vida atual, para onde nós estamos indo, né? Ligar o GPS da nossa vida, saber onde nós estamos, não é? Era sem dúvida assíduo cooperador dos trabalhos espirituais e não se furtava ao testemunho sério, mas continuava sempre viva aquela luta de argumentação entre ele e Ricardo, né? Estavam sempre discutindo, né, sobre isso. E este erguia-lhe a mente para as elevadas concepções da vida eterna. No entanto, aquele somente idealizava a morte repousante. Lá vai ele no repousante lá do descanso em paz, né? Ele estava querendo descansar.
E no curso do tempo, face à lei que determina a realização conforme o ideal, Sérgio Mafra desencarnou de uma gripe sem importância. Olha que coisa! O ardente desejo de morrer para descansar impediu-lhe o controle eficiente da máquina orgânica. E quando todos os amigos lhe aguardavam, esperançoso, o restabelecimento físico, eis que Mafra lhe impôs a incompreensível surpresa. Porque é engraçado que ele estava tão disposto a desencarnar que um resfriado levou ele. Ou seja, às vezes a gente fica doente pra caramba. Por quê? Pensamentos. O meu sistema imunológico, nós já sabemos que o sistema imunológico nosso, ele funciona 50%, mais de 50% até dele, está contido nos nossos pensamentos. O nosso sistema psíquico, ele governa o nosso sistema imunológico. Ele governa todas as nossas manifestações de melhorias que nós podemos trazer para nós mesmos. Esperou Ricardo pacientemente, abraçou no limiar da nova vida e falou como quem não encontrava outro remédio senão a conformação. Boa sorte, meu amigo. Planejaste a morte e abandonaste o corpo. Olha que coisa. Sim, sim, replicou Sérgio, de olhos brilhantes. Sempre desejei colaborar ao vosso lado. Conseguiu. Foi para lá, né? Voltou à vida, largou tudo para trás. Devia estar inconformado com as pessoas e tal, né? E conseguiu. Então, sigamos ao serviço. Não temos tempo a perder. Acrescentou o benfeitor amável e bem-humorado. Ricardo, apesar de tudo, tratava ele bem, conversava com ele direitinho. Mas talvez por ele estar conversando tão bem, com tanto equilíbrio, ele fez o Sérgio Mafra se interessar mais ainda pelaquela situação de ir embora. Eu vou ficar com uma sintonia ótima, né? E a gente tem sempre o hábito de pensar que as pessoas que desencarnam, elas mudam. Não mudam. Continuam as mesmas. Os pensamentos são os mesmos. As buscas são as mesmas. Estava conversando até com a amiga ali agora um pouco sobre isso, né? A gente vai sempre estar nos lugares que nós estivemos quando estamos encarnados. Isso é natural, não é? Aplicando-lhe forças magnéticas para que Mafra não se deixasse dominar por sensações de sono, faz-se acompanhar por ele deliberadamente ao seu campo de serviços complexos. Bora trabalhar, né? Estava Sérgio encantado a princípio, mas aos poucos reconheceu que Ricardo dispunha de raríssimas horas para repouso durante o dia. Não conseguiam nem mesmo ensejo a mais longos entendimentos. Não tinha tempo nem para bater um papo. Tinha que, vamos ali, vamos voltar. Passou o bombeiro lá, se tiver um acidente, vamos lá fazer um amparo. Vamos embora, não é? Tudo sem protocolos. O nobre amigo estava cheio de ocupações sacrificiais e o recém-desencarnado viu-se na obrigação de acompanhá-lo em peregrinações. Estavam peregrinando através de hospitais, creches, orfanatos, necrotérios, oficinas, templos, instituições de caridade, em serviço ativo de socorro a doentes e a menos desfavorecidos da sorte, encarnados e desencarnados. Quer dizer, aquela força que ele tinha, aquele semblante de luz, tinha que estar no trabalho do bem. Compelido a seguir-lhe o ritmo de serviço, Sérgio estava exausto ao fim
2 semanas. Nossa, 15 dias só, já não estava aguentando, coitado. Ele passou, vou chutar aqui, uns 20 anos querendo desencarnar. 15 dias já estava arrependido. Acredito eu, né? Humilhado e vencido, dirigiu-se em pranto ao benfeitor, penitenciando-se, né? Ah, meu nobre Ricardo, quantas exigências do trabalho espiritual! A experiência é para mim muito dolorosa. Tenha paciência, eu não suporto mais. Ricardo, porém, não sorriu e considerou em tom grave. Não desejavas em caráter prematuro as tarefas reservadas ao homem depois da morte física? Não aproveitaste uma gripe benigna para facilitar o desequilíbrio orgânico? Quer dizer, não fez tudo, né? Na terra maternal, erguias-te pela manhã, tomavas o teu café reconfortador, trabalhavas algumas horas no curso do dia, entregavas-te ao gosto das refeições bem feitas, distraía o coração na conversa afetuosa com familiares queridos, recebias a cooperação de desvelados benfeitores, encarnados e desencarnados, e dormia na calma do sono e nos deslumbramentos do sonho. Quer dizer, ele tinha uma vida não tão ruim assim, né? Todavia, não obstante a sinceridade de sua fé, considerava a existência um martirológio execrável. Traduzia a bênção do Eterno por incômodo ao coração. Ele não gostava da vida. Olha que coisa. Presentemente, porém, observas que teus serviços terrenos eram bem suaves e constituíam um verdadeiro paraíso em comparação com os deveres de hoje. A gente não tem uma vida tão ruim assim, né? A gente buscar as coisas boas, a gente encontra, né? Mafra contemplava de olhar ansioso, aguardando a dispensa de obrigações que lhes pareciam tão duras. Mas muito longe de programar o repouso, Ricardo fixou nele os olhos lúcidos e concluiu. Que situação, hein? Agora, Sérgio, não posso te desobrigar. Não te posso desobrigar, porque os meus avisos à sua alma foram reiterados e veementes. Não podendo olvidar os meus deveres, também não posso te abandonar ao léu, no caminho das sombras. Olha que situação. É, portanto, de teu interesse que venhas comigo num trabalho áspero, para que não te suceda alguma coisa pior. Ele ficou numa situação bem difícil. Esses livros, eu vou até recomendar aqui, o livro Contos e Apólogos, né? Alguns já conhecem aqui. Humberto de Campos tem umas histórias fantásticas sobre a vida além túmulo, né? Tem crônicas de além túmulo, tem pontos e contos, tem vários livros que relatam histórias parecidas com essa, bem diferentes dessa também, que são verdadeiras lições para nossas vidas. E aqui, né, é uma situação que acontece com qualquer pessoa, qualquer um de nós pode estar em algum momento com um pensamento assim, é natural. Eu já, por exemplo, tive, eu sei que é difícil as pessoas terem esse pensamento, eu já tive, vou embora, que vida chata, podia bem sair devagarinho, tal. A gente pensa, né? Tu pensa também, não pensa, Helena? Né? Aqui dessa casa, nosso lar, não, mas lá no Fraternidade é complicado, lá todo mundo pensa assim. Entendeu? Mas aqui não tem isso, não. Né? Poxa.
Eu confesso a vocês que quando eu tive hepatite C, eu fiquei bem assim, devagarinho, parece que a bateria vai acabando, né? Porque é um problema hepático bem pesado. Eu falei, poxa, acho que eu vou desencarnar. Ah, que bom. Não, quebrei a cara, estou aqui. Errei. Poxa, eu mesmo pensei. Entendeu? Então, assim, é interessante, porque a gente se entrega, não é? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, independente da nossa crença, o que a gente acha das coisas, quais são os nossos conceitos de vida, quais os rumos que devemos tomar, a gente precisa simplesmente prestar atenção naquilo que está do nosso lado, não é? Porque às vezes tem um irmão que precisa de ajuda, precisa de uma palavra amiga, precisa de uma orientação, precisa às vezes de um exemplo, não é? Às vezes uma ação nossa despercebida, a pessoa observa, é um exemplo numa situação lá fora que é o laboratório, né? Então a gente tem que dar sempre graças a Deus por estarmos aqui e agradecer a Deus pelo dom da vida. Tá? Gratidão a todos e que Jesus nos abençoe. Bom, estamos encerrando essa primeira parte do trabalho. Eu queria deixar uns recadinhos para vocês. Não vamos esquecer da nossa excursão a Friburgo, imperdível. Quem ainda não fez a inscrição, por favor, faça. Helena está louca para anotar nomes hoje aqui. Então, não podemos perder essa oportunidade. Vamos lembrar, tirando o lado da brincadeira, gente, o lucro dessa excursão é para obras da casa que a gente está precisando fazer. Então, se você não pode ir, indica para um amigo, fala, divulga, fala para um colega, dá de presente de Natal. Olha que maravilha, tá vendo? Às vezes aquela pessoa que está com aquela intenção de desencarnar, como disse o Caetano, você dá uma excursão para Friburgo, um espetáculo de Natal, olha que delícia. A pessoa muda de ideia e quer ficar. Então, vamos trabalhar isso, vamos divulgar o nosso evento. Outra coisa que eu vou pedir hoje aqui a todos é a campanha do quilo. Estamos precisando de coisas para a campanha do quilo. Divulguem, falem, porque o nosso SAP está precisando, tá bem, gente? A gente vai dar agora continuidade, o Léo vai botar uma linda figura ali do Natal Encantado para nós e vamos ao passe agora, tá bem?
Vamos, irmãos, elevar os nossos pensamentos, agradecendo o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade dos encontros que nós temos logo que chegamos aqui nessa terra. E durante o passar do tempo, novos encontros surgem, novas pessoas, novos amigos. Aos poucos, cada um de nós vamos ocupando os nossos espaços. Mas, sobretudo, Senhor, o Teu Evangelho traz sentido para o nosso roteiro existencial. Porque nós precisamos, Senhor, estar sempre conectados no Teu amor, na Tua palavra, no Teu exemplo, para que cada um de nós consiga estar numa melhor condição possível das nossas existências, Senhor. Que a gente possa emanar deste ambiente luzes para os mais diversos lugares, para as nossas casas, envolvendo os nossos familiares neste momento, envolvendo os amigos do trabalho, envolvendo os ambientes que nos encontramos todos os dias. Que a gente possa, Senhor, ser dignos do Teu exemplo de amor. Que a gente possa, Senhor, mostrar que verdadeiramente somos Seus filhos. E é por isso, Senhor, que agradecemos por tudo nessa noite de hoje. Que saiamos daqui, logo que terminar, levando todos os benefícios desse ambiente e carreguemos conosco até onde estaremos. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado aos mentores da casa, aos amigos, amores e mentores espirituais aqui presentes de cada um de nós. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus.